fui doutrinado em uma igreja pentecostal. Hoje eu faço parte de uma igreja a pessoa escreveu semi-neopentecostal. E estou aqui ouvindo pastores históricos reformados. Estou em crise, pois todos defendem suas posições usando a Bíblia. Como faço para saber quem está certo? Niel, eu creio que esse querido irmão, ele está na situação de muitos outros irmãos queridos que foram doutrinados em igrejas pentecostais e neopentecostais e entraram em contato com a fé reformada através das mídias sociais, através de livros e tudo. E essa pessoa, então, ela se vê com dúvidas, não é? A respeito agora em quem é que eu vou crer. Durante um tempo, ela estava dentro de uma igreja pentecostal, neopentecostal, ou semi-neopentecostal, foi doutrinada dentro das doutrinas clássicas do pentecostalismo e do neopentecostalismo e, de repente, descobriu um admirável mundo novo, descobriu teologias novas, uma nova teologia, uma nova maneira de tratar das questões da vida e da salvação. A pessoa fica deslumbrada, mas, ao mesmo tempo, ela tem ainda aqueles escrúpulos, né, por conta da doutrinação que ela passou. Eu penso que talvez a diferença fundamental entre o movimento neopentecostal e o movimento reformado é que o movimento neopentecostal dá muita ênfase à experiência, né, ao sentimento, à emoção. Enquanto que o movimento reformado enfatiza muito só a escritura e a ênfase na escritura. O tipo assim, não é a experiência que estabelece doutrina. O que estabelece doutrina é a Bíblia. Então, não é a Bíblia que vai ser julgada pela sua doutrina, pela sua experiência, mas a sua experiência tem que se submeter à Bíblia. Se não bater, você tem que rejeitá-la, por mais querida que essa experiência seja para você. Então, a pergunta é de quem está certo, não é? É você ver quem é que adere mais à Bíblia, né? Qual dessas posições procura estabelecer mais firmemente os seus fundamentos numa leitura simples, óbvia e clara da Escritura. E aí, então, você tira a conclusão. Mas, de cara, a boa parte do sofrimento dessas pessoas é exatamente porque elas foram acostumadas a buscar a Deus através das emoções, dos sentimentos e das experiências. Isso não funciona sempre. Não estou negando que essas coisas existem, mas elas não funcionam sempre. A base da nossa vida e do relacionamento com Deus tem que ser a Escritura. E, nesse ponto, as igrejas históricas, reformadas, elas enfatizam esse ponto aí, não em detrimento da experiência, mas dando à experiência o seu devido lugar, que é debaixo da autoridade da Escritura. Você pergunta como saber, desculpa, se é verdade, né? De novo, eu lembro aqui lá se eu não me engano, é Atos 16:9, sobre os bereanos, né? Que ouviam Paulo pregando e depois eles iam conferir se o que Paulo estava dizendo era o que a Bíblia estava dizendo. Faz isso. Se você foi doutrinado e agora está ouvindo uma outra perspectiva, vá conferir nas Escrituras. Mergulhe nela. Olhe para as Escrituras, estude as Escrituras, e eu tenho certeza que você vai conseguir ter um entendimento, né, do que é certo, do que é errado. Faça como os bereanos, que eram nobres, olhavam para as Escrituras independente de quem estivesse falando, né? Niel, se eu posso contar até uma história para ilustrar isso. O nível baixo de conhecimento que existe hoje no meio evangélico. Tinha uma igreja, né? Eu não vou dizer de qual a denominação, que aí tinha uma classe de novos convertidos. E o pastor, então, preparou a classe. Eram 10 que iam ser examinados e batizados, né, lá na igreja. E aí o pastor foi fazer o exame desses candidatos, né, a serem membros da igreja, e Pedro não passou. Os 10 candidatos, 9 passaram, Pedro não passou. O conhecimento de Pedro era lá embaixo. Aí a classe ficou triste, a igreja ficou triste. Aí no dia do batismo, lá, aqueles 9 se batizando. Aí, de repente, se levanta a igreja toda e diz: dá uma chance para Pedro, dá uma chance para Pedro. Aí o pastor: tá bom. Pedro, vem cá. Chamou Pedro lá na frente e disse: Pedro, eu vou fazer uma pergunta. Se você responder, você vai ser batizado hoje à noite.
Tá bom, pastor. Pedro, diga o nome dos 4 evangelhos. Aí Pedro, Mateus, isso, Marcos, Lucas e João. A igreja toda se levantou. Dá outra chance para Pedro. Dá outra chance para Pedro. Ó, tá vendo? Nem caiu a ficha da turma. Tá vendo? Ó? Tem gente que não entendeu. Entendeu? Meu ponto é esse aí. Esse é o ponto. Tá provado o meu ponto. Mas, reverendo, isso me lembra uma situação de uma história também semi-neopentecostal. Sabe por quê? O doutor Adalto veio na nossa igreja, passou o final de semana lá, falou sobre a criação e tudo, e a minha menina, na época, com 13, 14 anos, estava vibrando mesmo. E nós dávamos uma carona para um Pedro. Pedro. E eu já vinha questionando Pedro sobre assuntos da fé. Eu fazia uns testes para Pedro. Pedro, você leu a Bíblia hoje? Ele ficava calado, desconversava para cá e para lá. E eu já vinha desconfiado que Pedro ia numa igreja moderna demais, tão moderna que não precisava nem de Bíblia. E aí, eu vinha notando que esse garoto, 14 anos, rapaz, não é possível. Eu vou fazer umas perguntas para você aqui agora. Olha, a Bíblia, para o nosso entendimento, ela é dividida em 2 partes. O Antigo Testamento e o... Ele respondeu, o outro.